Olá, boa noite a todos. Aqui Carlos Silva, pronto para mais um vídeo. Neste vídeo de hoje, nós vamos dar também a nossa opinião sobre o capítulo 11 do livro de Apocalipse, que trata das duas testemunhas, as duas testemunhas do Apocalipse. Nós vamos começar a trabalhar essa questão considerando a permanência de Cristo até a sua crucifixão. Nós sabemos que o ministério de Jesus Cristo teve 3 anos e meio. Isso é ponto pacífico. Todos concordam que o ministério de Cristo teve 3 anos e meio. Inclusive, muitos teólogos futuristas, eles concordam que a última semana de Daniel, ela se finda com os 3 anos e meio do ministério de Jesus, e os 3 anos e meio posteriores seriam até ali a morte de Estevão e tudo, né? É importante ressaltar aqui sobre esse período para que a gente entenda. Nós vamos ler o capítulo 11 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 13. E depois vamos tecer alguns comentários e fazemos a nossa observação sobre o que seriam essas duas testemunhas do Apocalipse. O capítulo 11 diz assim: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: Levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Notem essa parte. E concederei às minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor e da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Esse é o texto, e há muita especulação sobre quem seriam essas duas testemunhas. Como há uma referência sobre
desse fogo do céu, né, transformar a água em sangue, muitos asseguram que trata-se de Elias, que não teria morrido e aí voltaria para fazer este trabalho, e Moisés, que supostamente, certo, não teria morrido, ou teria morrido e ressuscitado, e aí voltaria para fazer esse papel. Mas essas duas figuras, essas duas que são denominadas neste texto, elas têm os seus respaldos, ou seja, elas existem neste período de 3 anos e meio. E é muito simples a identificação dessas duas testemunhas. Cristo veio para realizar o julgamento. A sua permanência durante o seu ministério foi o acontecimento do julgamento. Houve a condenação e, na segunda vinda, no ano 70, ele vem para dar a sentença. Então, você não pode colocar tudo na mesma, um julgamento, tudo numa só instância. Existe todo o trabalho de julgamento, acusação, aquela coisa toda, e aí o júri dá seu veredicto e o juiz dá a sentença. Certo? Então, quem eram as duas testemunhas deste julgamento? É muito simples. Elias, na figura de João Batista, e o próprio Moisés, na figura de Cristo. Todos os dois foram assassinados por quem? Pelo grande dragão, pela grande besta, que eram a cúpula dos judeus, fariseus e saduceus. Seus corpos ficaram à exposição por 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio é uma linguagem figurativa, porque durante todo o percurso do ministério de Jesus Cristo é a representação desses 3 dias e meio, ou 42 meses, 1260 dias, em que os corpos ficaram expostos, certo? Ali. Então, as duas testemunhas deste julgamento que acontece durante o período da vida carnal de Jesus Cristo é o próprio Cristo, uma delas, e a outra, o próprio João Batista. Notem que eles dois agiram como testemunhas, certo? Testemunhas contra aquele povo cruel, aquele povo sádico, que foram assassinados e ficaram expostos para todo mundo ver. Então, essa é a nossa opinião sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Mas estamos abertos ao contraditório. Obrigado e até o próximo vídeo.